Dia, queridos. Bom dia, a graça e a paz de Jesus a todos. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, por gentileza. Hoje, no mundo inteiro, desde que começou o dia, esse último domingo do mês de maio, em muitos lugares do mundo, ouso dizer praticamente em todas as nações do mundo, as igrejas intensificaram e tomaram esse dia como um dia intenso para falar um pouco especificamente da mensagem de boas novas de salvação. Toda mensagem da Bíblia, ela tem uma boa notícia. Toda mensagem da Bíblia, a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. E a proposta da Bíblia é exatamente trazer uma notícia boa para você, uma notícia boa para mim. Mas de maneira especial, sem dúvida nenhuma, a melhor notícia que eu posso ter e a melhor notícia que eu posso dar para você é aquela que não só pode transformar o seu presente, aquela que muda o teu passado, mas aquela que vai estabelecer um futuro glorioso para você. Não tem notícia melhor do que essa, do que aquela que você sabe que tem um impacto para esse momento na sua vida, que pode trazer aquilo que você precisa nesse dia, nessa hora, nessa circunstância que você vive. Mas ela não para por aqui. A boa notícia é aquela que transforma o seu presente visando um excelente futuro. E não tem dúvida nenhuma que entre todas as mensagens, a Bíblia é um livro muito lindo, Eu sou suspeito, eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu nasci desde, acho que não tem livro nenhum que eu tenha lido mais na minha vida do que a Bíblia, Fui criado num lar evangélico, por uma mãe beata. Então, sabe, ela me fez ler a Bíblia quando eu não queria, eu li a Bíblia quando eu queria, eu li a Bíblia quando eu não tinha vontade, eu li a Bíblia quando tinha vontade. E aprendi a ler a Bíblia porque nela está a regra de conduta e fé. Nela estão as orientações que eu preciso para ter uma vida saudável, para ter a mensagem que eu preciso de alento. Então eu amo a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada é um compêndio, é uma história. É interessante você analisar a Bíblia Sagrada quando você olha a história que Deus constrói através da Bíblia. Eu sei que para muitos a Bíblia é um grego, É um hebraico. E eu entendo isso, sem dúvida nenhuma. É impossível você ler a Bíblia sem a inspiração do Espírito, sem que haja uma luz do Espírito para trazer verdades. As verdades estão ali ocultas, elas possam trazer. Mas à medida como qualquer livro, Esses dias uma pessoa muito próxima de mim estava fazendo uma aula, e era uma aula de filosofia. E ela está dizendo, isso aqui, eu não entendo isso aqui. Aí alguém falou para ela assim, leia, releia, leia de novo, escreve o que você entendeu. E ela começou a fazer isso, até que ela chegou a seguir, realmente, eu não entendi, até que eu estudei e passei a entender. Tudo é assim, a Bíblia é assim. Você quer entender a Bíblia? Leia, estude, leia, estude. E uma hora ela vai ser verdade. Aquilo que está ali se torna luz para a sua vida. Aquilo ali se torna verdade para a sua vida. Eu amo a palavra de Deus. E quando você olha a Bíblia Sagrada, você vai ver que Deus constrói uma história magnífica, Que começa com a criação do homem, por que Ele criou o homem, com que objetivo Ele criou o homem. E Ele vai evoluindo através de uma história de relacionamento entre o céu e a terra, entre o divino e o humano, entre o celeste e o terreno. Ele começa a construir uma história onde Deus não está sentado num trono apático. Ele não construiu a terra, falou, se virem. É problema de vocês, sabe? Deus, quando ele construiu o mundo, e você vai ver isso logo no início, no livro de Gênesis, quando Ele o faz, e Ele coloca o homem no jardim, Deus não abandona o homem, Deus interage com ele. Deus tem o prazer do relacionamento. Então, Deus, Ele é um Deus que ama se relacionar com o ser humano. E você vai descobrir isso em toda a história da Bíblia. A partir do livro do Gênesis, a respeito de Adão e Eva, você vai ver que toda a Bíblia, na verdade, nada mais é do que um relatório de Deus no seu relacionamento com os homens, nos momentos bons, nos momentos ruins, quando o homem está em obediência, quando o homem está em desobediência. Deus nunca se negou a se relacionar com o homem.
E Deus estabelece os critérios de relacionamento. Sendo Ele um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas, Deus também é pai. E como um bom pai, Ele ensina algumas lições para nós como os filhos, né? Quem é pai sabe o que eu estou dizendo. Né? Às vezes é duro você corrigir um filho, né? Eu sei que o pai, não sei quanto a vocês, mas a mim é muito mais doloroso corrigir do que o filho quando é corrigido. Não é simples, não estou falando sobre bater, estou falando sobre correção mesmo. Sobre estabelecer algumas limitações, né? Que parecem desumanas, enfim. Mas assim, é um ato de amor, é preservação. A Bíblia, a própria palavra diz que quem não ama não corrige. Quem ama corrige. Quem não corrige, o seu amor é questionável. Né? Então, Deus começa a se relacionar com o homem dessas maneiras mais distintas possíveis. Tá? No momento bom, no momento ruim, no momento que precisa corrigir, no momento que precisa elogiar. Isso é a Bíblia. É Deus se relacionando com o homem, é o céu se relacionando com a terra. E ele vai evoluindo todo o processo da história sagrada, da Bíblia Sagrada, até que o ápice daquilo que a Bíblia quer apresentar é a figura de Jesus, o nascimento de Jesus. E nós celebramos o Natal, e é impossível que você não tenha pelo menos uma vez visto um filme do nascimento de Jesus, através da televisão, de um filme, seja lá do que for, ou não ouviu uma história sobre Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você, aquilo que você viu e ouviu, pode ter um quê de teatro, mas aquela história é verdadeira e transformadora. Jesus não é um mito, Jesus não é um ator que Hollywood aproveitou sua história para poder vender filme. Jesus é uma pessoa, e como pessoa ele veio para se relacionar com você e comigo. O ápice da Bíblia Sagrada, o ponto mais extraordinário das Escrituras é o nascimento de Jesus, porque ele marca um tempo de restauração de relacionamento com o homem, com Deus. Ele vem trazer uma proposta muito preciosa. Sabe o que eu amo quando eu leio a história de Jesus? Eu vejo Jesus sendo uma figura que ele tem interesse no seu presente, e se você está doente, existem palavras ali que te curam. Se você está angustiado, existem palavras ali que de fato vão te trazer consolo. Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Se existe um momento que a gente precisa ir para Jesus, é esse tal do Covid, né? Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Jesus diz assim: e eu vos aliviarei. Eu tenho uma notícia para te dar. Sabe, se existe algo do qual você precisa, é desse toque de alívio que só Jesus pode produzir. Você pode ter força de pensamento positivo, você pode ler livro, você pode fazer curso de coach, você pode fazer o que for, você pode ter uma boa conversa, você pode fazer terapia, e tudo isso funciona, e tudo isso é bom. Ok? Não tem nada disso ruim. Você pode ir à igreja, você pode orar, você pode rezar, você pode ver filme, você pode fazer o que você quiser para poder alentar, e tudo isso é saudável. Mas eu vou dizer para você, nada substitui aquilo que só Jesus pode fazer. Aquilo que só Jesus pode fazer. Querido, eu poderia passar aqui esses 40 minutos que eu pretendo gastar com vocês, só contando a história do que Ele fez na minha vida. Se eu começasse a contar a minha história do que foi, onde eu nasci, sabe, o que eu era quando criança, quantas coisas eu sofri, quantas perdas eu sofri, possivelmente eu até te emocionaria com algumas histórias, porque elas são muito fortes. Eu sei, eu tive uma experiência com Jesus. Eu estou aqui hoje falando, não de um Jesus que eu ouvi falar, mas de um Jesus que tocou na minha vida. Jesus que mudou a minha história. Jesus que mudou a história de um menino que não tinha futuro. Eu costumo dizer que o sentimento que eu tive durante a minha infância é que era muito difícil. Eu não via perspectiva muito grande para mim, em função de tudo, do ambiente, das pessoas, do lugar em que eu estava, das minhas deficiências. Sabe, eu vi o dia, eu sei quem eu era, eu sei o que transformou o ponto onde entrou a minha vida Jesus, e a partir dali a minha vida mudou. E é sobre esse Jesus que eu quero falar com você hoje. É sobre essa mensagem que eu recebi. É sobre essa boa notícia que um dia eu dei ouvido a ela. É que eu quero conversar com você nessa manhã. O tema da minha mensagem de hoje é: eu tenho uma boa notícia para você. Você quer saber? Esse é o tema da minha mensagem de hoje. Eu tenho uma boa notícia para você. Você quer saber? Abra sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Romanos,
Interessante, Paulo foi um escritor que nós vamos falar muito hoje de algumas experiências, entre elas uma que Paulo viveu. Paulo, ele escreveu cartas para as comunidades, para as igrejas por onde ele passou. E ele escreveu uma carta para a igreja que estava em Roma, né? Por isso que é carta aos Romanos. E no capítulo 10, no versículo 8, capítulo 10, versículo 8 e 9, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo, nós vamos ler na linguagem transformadora, tá? Não na NVI, põe para mim a linguagem transformadora, NVT, tá? Só muda a linguagem para a gente ler na mesma página, né? É só mudar a Bíblia que nós vamos usar na NVT, ok. Tá lá. Na verdade, a mensagem está bem perto, diga amém. A palavra amém significa assim seja, ok? A palavra amém significa assim seja. Você está concordando com isso, né? A mensagem está bem perto, está nos seus lábios e no seu coração. E esta mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Versículo seguinte, 9 e 10. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Eu vou repetir, volta lá. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Versículo seguinte. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. E é declarando com a sua boca que você é salvo. Deus, obrigado por essa palavra. Ajuda-nos a compartilhar esta palavra, esta verdade, de maneira sábia, objetiva e transformadora em nome de Jesus. Entre as muitas histórias que eu poderia contar para você, eu decidi pegar um pedaço, um texto bíblico. E esse texto bíblico, ele conta 3 histórias. Então eu quero aproveitar e fazer um paralelo de 3 histórias bíblicas de pessoas que foram alcançadas por essa mensagem transformadora. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. Atos 16. Tá? Atos 16. A partir do verso de número 4, ele vai dizer assim, tá? Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, para não ter que ficar olhando para o lado. Aí vai ficar mais fácil. Ok. Atos 16, a partir do verso número 6. Vamos a partir do verso número 6. Atos 16, a partir do verso 6. Ele vai dizer assim: em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito os impeliu, guarda essa visão, o Espírito Santo os impeliu, houve um impulso do Espírito Santo para pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte em direção a Betínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia, em pé, lhe suplicava: venha a Macedônia, ajude-nos. Então, decidimos partir imediato para a Macedônia, concluindo que Deus havia nos chamado para anunciar, fala comigo, as boas novas. De novo, as boas novas. A primeira verdade que eu queria compartilhar com você sobre a Bíblia Sagrada é que as boas novas são para todos. Fala comigo, as boas novas. Se você quiser, fala repetir, senão não tem necessidade. Mas precisa ser uma experiência pessoal. Fala, mas precisa ser uma experiência pessoal. Esse texto é muito interessante. Jesus vai falar, e ele orienta seus discípulos depois da sua partida, que eles deveriam pregar o evangelho em todo lugar. Fosse no lugar onde ele estava, na província,
fosse no estado, fosse na região, ou fosse em todo o mundo. Ele dizia, portanto, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, uma ordem, Jesus mandou pregar esta mensagem, esta boa notícia em todo lugar. Então, entenda que o evangelho é para todos. Eu gosto muito quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim, sabe de uma coisa? Você tem que ter uma percepção, a ninguém mais você pode olhar segundo a carnalidade, você não pode olhar a pessoa segundo o seu natural. Quer dizer, você não pode mais olhar as pessoas de maneira natural, porque Cristo já morreu por ela para que elas tivessem uma experiência sobrenatural. Quer dizer, você não pode mais olhar as pessoas segundo o seu pecado. Você não deve mais olhar as pessoas segundo os seus erros, porque já existe no mundo espiritual uma legalidade para ser transformada. Paulo diz assim, então saiba de uma coisa, embora existam pessoas que cometem erros, elas já têm uma esperança de salvação. Então você tem que olhar para aquelas pessoas, não condenando ela por aquilo que elas estão fazendo, mas tem que olhar para aquelas pessoas dizendo assim, existe uma esperança para ela, diga amém. Você não pode olhar um pecador, você não pode olhar uma pessoa pervertida, uma pessoa que pior que tenha sido o seu pecado, a Bíblia diz assim, você não pode olhar para ela e dizer assim, vai para o inferno. Eu quero que vá para o inferno. É isso que a Bíblia está tentando falar. Não olhe mais as pessoas querendo dar a ela um destino final no inferno, porque Jesus já colocou na vida dela o direito de ser salvo. O que ela está dizendo é, sabe, olhe as pessoas na perspectiva do que Cristo fez por elas, e não por aquilo que elas estão fazendo por elas. O que eu estou tentando dizer? É muito fácil você olhar uma pessoa e julgar ela por aquilo que ela está fazendo. E está certo, ela está fazendo alguma coisa errada, nós não estamos passando o pano quente em ninguém. Mas a Bíblia está dizendo assim, sabe que esta pessoa, independente do erro que ela está cometendo, se ela tiver um encontro com Jesus, ela vai ser transformada. Então assim, passa a olhar as pessoas não na perspectiva daquilo que elas estão fazendo, mas na perspectiva daquilo que elas podem viver a partir do encontro com Jesus. Então, quando nós olhamos Jesus dizendo assim, anuncia as boas novas para todos, é para todos. É para o ajustado, é para os ajustados, é para o pobre, para o rico, sabe? É para todos. Ele diz assim, é para todos. Ah, mas aquele marginal, aquele cara que me difamou, aquele que me roubou, é para ele também. É para ele também. Por mais que seja a nossa justiça própria, ela evoca juízo, né? A gente evoca, a gente é muito justiceiro, né? Matou, tem que morrer, sabe? Olho por olho, dente por dente. Isso é natural do ser humano. Mas essa mensagem transformadora da Bíblia está dizendo assim, ninguém precisa continuar nesse lugar de desgraça, ninguém precisa continuar nesse lugar de desperdição, ninguém precisa viver neste lugar, onde essa vida ruim que ela vive, sabe, tem esperança. Jesus é esperança para a pior pessoa desse mundo. Jesus é esperança para a pessoa mais desonesta da face da terra. Assim como ele é para você, que de repente é tão ajustadinho. E eu tenho uma notícia para te dar. Você precisa tanto dessa mensagem, como aquela pessoa que não presta. Por isso que a mensagem do Evangelho é para todo mundo. Ela tem um alcance para todas as pessoas. Mas ouça bem, o que eu amo na Bíblia Sagrada é que em alguns momentos, apesar de ser para todo, é como o texto diz, o Espírito, ele põe um foco. Vocês viram aqui, nós temos uns movies, né, que ele joga uma lâmpada direcionada, né? Aquele foco, né? É como se o Espírito pegasse um movie desse e lançasse, né? Agora é a Ana, pá! E ele joga na Ana, sabe? Focou na Ana. Algumas vezes, Deus faz isso. Embora a mensagem seja para todos, algumas vezes o canhão de Deus está voltado para uma pessoa. Porque Deus ama aquela pessoa também. Embora a mensagem seja para todo mundo, existem alguns momentos em que Deus orquestra, Jesus orquestra o Espírito Santo para alcançar uma pessoa específica. Há uns anos atrás, nós fizemos uma campanha aqui, o pastor Johnny coordenou essa campanha, a respeito, a nossa pesquisa era o seguinte, conte uma experiência pontual de uma coisa que você fez, algo muito específico que Deus te levou para fazer por alguém. E nós conversamos com alguns pastores muito conhecidos no Brasil. Danilo Figueira, Luciano Subirá, Luiz Hermínio, cada um teve um depoimento contando uma história, onde eles tiveram uma experiência muito louca, de Deus parar ele e levar ele para um lugar por causa de uma pessoa. Né? Assim, eu quero dizer para você, às vezes Deus faz isso. Deus para a nossa agenda por causa de uma pessoa.
Dispara a sua agenda e coloca uma pessoa do seu lado, no ponto do ônibus, no serviço, no bar, no restaurante, no mercado. Sabe, se ela passou pela rua, você viu uma pessoa parada assim, aquilo vai ser impulsionado. Sabe, é o foco, é a luz, é esse foco do Espírito Santo para aquela pessoa. Sabe, embora o Evangelho seja para todo mundo, há uma hora em que o mundo espiritual orquestra você e a mim a nos dirigirmos a uma pessoa. E você vai ver claramente isso. Você vai ver nesse texto de Atos capítulo 16, que Paulo tenta ir para um lugar, pregar o Evangelho. E todo lugar precisa. A Bíblia diz, o Espírito não deixou. Agora você vai entender algo a respeito desse texto. O Espírito não deixou. Aí Paulo sai e começa a ir para outro lugar. A Bíblia diz, e o Espírito não deixou. Ué, mas aquele lugar não precisava de Evangelho? Precisava. Aquele outro não precisava. Mas o texto segue dizendo o seguinte, até que Paulo dorme. E ele vê numa visão um homem dizendo, passa a Macedônia. Um homem dizendo, vem para cá. Ou seja, o Espírito, existem ocasiões em que ele orquestra um dia e uma hora por causa de uma pessoa. E eu tenho uma notícia, quem sabe hoje não é esse dia na sua vida. Quem sabe hoje, nesse dia, exatamente nesse dia, não existe uma conspiração do céu por causa de você. Hoje, as igrejas no mundo estão pregando o Evangelho. Hoje, as igrejas no mundo inteiro hoje, nesse domingo, as igrejas em vários países estão falando especificamente da mensagem de salvação. Então, tem muita gente pregando para muita gente, mas esta mensagem hoje, nesse lugar, eu tenho certeza que o céu orquestrou por sua causa. E você vai entender como ela é tão pontual para você, como ela é específica para você. Ou seja, eles desejavam ir para algum lugar e não conseguiam, até que alguém disse assim, passa, pois, a Macedônia. E o texto que nós estávamos lendo, nós interrompemos o texto ali, né, quando Paulo, ele termina assim no versículo 10, então partimos, versículo 10, então partimos imediato para a Macedônia, concluindo que Deus havia nos chamado para anunciar ali as boas novas. Agora presta atenção, história número 1. Entenderam até aqui? Paulo quis ir para um lugar pregar o Evangelho, o Espírito deixou. Quis outro pregar o Evangelho, não deixou. Veio um homem e disse assim, passa a Macedônia. E Paulo disse, entendemos. Agora ele vai para a Macedônia, porque entendia que era naquele lugar que ele pregava. E aqui conta 3 histórias interessantes. História número 1, versículo 11. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha da Somátria no dia seguinte. Chegando a Neápolis, dali alcançamos Filipo, cidade importante dessa região da Macedônia, a colônia romana, e ali permanecemos alguns dias. Presta atenção, olha bem, ele saiu para Troade, de Troade foi para Somátria, de Somátria foi para Neápolis, Neápolis foi para Dali, em Filipo, até que ele chegou na Macedônia. Percebeu? Percebeu como é que a coisa era tão direcionada? Ele passou em vários lugares, porque ele não tinha chegado ainda ao lugar ponto. Deixa eu dizer, não importa por quantos caminhos você tenha passado, Deus te trouxe hoje aqui, porque Ele tem uma palavra de vida para você. Ele tem uma boa notícia para a sua vida, como Ele teve para a minha vida. Sabe, e ele diz assim, no sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia. Diga comigo, temente a Deus. A cidade de Tiatira, comerciante de tecido púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor abriu-lhe o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Ela aceitou a mensagem, a boa nova de salvação. Foi batizada junto com a sua família. E pediu que os hospedassem em sua casa. Se concordamos, que creio que o fato de que o Senhor venha ficar em nossa casa, disse ela, e insistiu até que aceitássemos. História número 2. Tá? A partir do verso, então, a história número 1, ele vai até um lugar de oração, vai num lugar onde encontra uma mulher chamada Lídia, e ali ele traz a mensagem de boas novas para uma mulher religiosa, e essa mulher abre o coração e Deus salva aquela casa, toda aquela família. História número 2. Certo dia, versículo 16. Enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pela qual ela predizia o futuro. Com as suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Ela seguia Paulo
e a nós gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimos e vieram anunciar como vocês podem ter salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo indignou, voltou-se e disse ao espírito dentro da jovem: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela, e no mesmo instante o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que as suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas, arrancaram da presença das autoridades na praça do mercado. E disse: esses judeus estão tumultuando a cidade. Gritaram para os magistrados. Eles ensinaram costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam as nossas leis. Logo, a multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos, açoitados com vara. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordem para não deixar escapar. Por isso, colocou no cárcere interno, prendendo no tronco dos seus pés. História número 2. Essa história número 1, tá? Entenda? Vou repetir, só para deixar bem didático, né? Paulo quis ir para um lugar, o Espírito deixou, quis ir para outro, não deixou. Vem um homem e diz assim: passa a Macedônia. E aí a Bíblia diz que tinha uma mensagem específica para a Macedônia. Paulo chega na Macedônia, encontra uma casa de oração, encontra uma igreja, um local de oração. Chega naquele local de oração, ele começa a pregar o evangelho. Ali dentro uma mulher abre o coração e se converte. E toda a família é batizada, toda a família é salva. Existe gente dentro da igreja que precisa ser salva. Existe gente dentro da igreja que precisa ser salva, ainda não tem experiência com Cristo. Aí Paulo sai de lá, um dia, depois de dormir na casa dela, vai andar no lugar de oração, vem uma moça endemoniada. Essa moça era uma grega, a história fala sobre ela, uma escrava grega. E essa mulher, ela era mística. Ela lidava com o mundo espiritual, lidava com os demônios, ela adivinhava pelos demônios, está claro no texto a respeito disso. Ela era escrava dos demônios e escrava dos homens. Os homens exploravam o seu talento, o seu dom para ganhar dinheiro. E essa moça, então, começa a perseguir Paulo. E Paulo, então, percebe que aquela moça ela está debaixo de uma opressão espiritual. Essa moça está debaixo de uma possessão espiritual. Está debaixo de uma manifestação demoníaca. E Paulo, então, vai até ali com a mensagem do Evangelho e traz a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho liberta aquela pessoa. Se a mensagem do Evangelho para alcançar alguém dentro da igreja, também pode alcançar alguém nos lugares mais ocultos de macumba, de feitiçaria da face da terra. Porque a mensagem do Evangelho é para todo mundo. Paulo vai e liberta essa moça, escrava dos homens e escravas. Por causa disso, ele é lançado da prisão. Agora vamos à terceira história. Tá? A partir do verso 29. A partir do verso 29. Não, verso 25. 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros ouviam. De repente, um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas das prisões escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou e disse: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxesse luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então, eles o levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E ele respondeu: creia no Senhor Jesus, e você e a sua família serão salvos. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-o para casa e lhe serviu uma refeição. Ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Aleluia, glória a Deus. 3 histórias preciosas. 3 histórias fantásticas. Eu quero fazer um paralelo nessas 3 histórias. Se a primeira verdade é que o Evangelho é para todos, mas existem ocasiões em que Deus, Ele direciona por causa de uma pessoa. Se existe, esta é a primeira verdade. A segunda verdade é que essas boas novas de salvação, tá?
elas precisam ser pregadas. Elas precisam ser anunciadas. Alguém tem que falar sobre elas. E é interessante que, no caso, quem fala sobre elas é alguém que teve uma experiência com elas. Quando você olha a história de Paulo, Paulo era um perseguidor dos cristãos, você deve conhecer a história deles. E aí, no meio do caminho, ele vinha com uma carta para poder matar os cristãos. E Jesus aparece para ele num flash de luz no meio de uma estrada a caminho de Damasco. E ali Jesus se apresenta para ele e fala: Paulo, por que você me persegue, Paulo? Eu sou Cristo. E Paulo ali tem uma experiência com Cristo. E por causa dessa experiência, Paulo então agora se torna um pregador. A Bíblia diz que a mensagem precisa ser pregada. Talvez você esteja aqui, você já teve uma experiência com a mensagem. Então aqui vai uma palavra para você. Não adianta você ter uma experiência com a mensagem e guardar para você. Você precisa anunciar esta mensagem. Essa mensagem precisa ser anunciada, precisa ser pregada. Ela está na sua boca, no seu coração, está diante de você. Então, a mensagem do Evangelho, ela precisa ser pregada. Mas não é só uma mensagem que precisa ser anunciada, ela precisa ser sustentada por oração. Eu gosto de pensar que, quando você prega a mensagem do Evangelho, você está colocando em choque dois reinos espirituais. O reino das trevas e o reino de Deus. Por quê? Porque é uma luta pela sua vida. O diabo luta para tentar te levar. Deus luta para tentar te salvar. E quando se anuncia a mensagem do Evangelho, não se iluda, há uma briga no mundo espiritual para que esse momento não aconteça. Então, a mensagem do Evangelho não precisa ser só pregada, mas ela precisa ser sustentada através de oração. Há uma guerra espiritual nessa hora. Há uma guerra espiritual nessa hora que não quer que pessoas que estão indo para o inferno, escravizadas, sejam livres. Então a mensagem do Evangelho não é só pregada, ela precisa ser lutada, ela precisa ser brigada, ela precisa ser sustentada por oração. Então, quando nós pregamos o Evangelho, aqueles que são de Cristo têm que estar do outro lado. Deus, é isso aí, fala Jesus, concorda Jesus, fala, sabe, abre os corações daqueles que ouvem. Mas a mensagem, ela pode ser pregada, ela pode ser bloqueada no mundo espiritual, através da oração, mas ela só tem valor se quem ouvir abrir o coração para ela. Anunciar é a nossa parte. Guerrear no mundo espiritual é a nossa parte. Mas a sua parte é abrir o seu coração para crer. O que a mensagem está dizendo é assim: com o teu coração você crê. E com a tua boca você confessar, você é salvo. A mensagem é anunciada, mas o poder da mensagem, ela precisa encontrar um lugar no seu coração, no seu ouvido, que vai transformar a sua vida. Todos nós que estamos aqui, que tivemos uma experiência com esta voz, um dia nós tivemos que nos render a ela. Alguém pregou, alguém orou, mas eu tive que dizer assim: Deus, Jesus, entra no meu coração, porque a mensagem do Evangelho ela é individual, ela é pessoal. Só você pode salvar a sua vida. A sua mãe não pode salvar a sua vida. Ah, mas a minha mãe é cristã. Me lembro uma vez, estava falando com um rapaz, falei: não, fica tranquilo, sabe, mamãe é crente, Deus gosta tanto da mamãe que Ele vai me levar. Eu falei: sabe, eu preciso contar um segredo para você. Deus não tem neto. Eu vou repetir: Deus não tem neto. Deus não tem neto, Deus só tem filho. O meu pai, minha mãe orou 40 anos por ele. E um dia eu falei para meu pai, conversando: pai, você precisa de Jesus? Não, fica tranquilo. Sua mãe é tão assim com Deus, ó, que Ele não vai querer sua mãe sozinha no céu. Eu falei: pai, Deus não tem genro. Deus não tem nora. Deus não tem sobrinho. Não importa o parentesco de alguém que tem muita fé, você precisa ter a tua experiência. Essas pessoas estão sustentando você. Essas pessoas estão guerreando no mundo espiritual. Mas é você que tem que tomar uma decisão, porque Deus só tem filhos. E nessa manhã eu venho aqui dizer para você que Ele direcionou esse culto, essa mensagem, por causa de você. Para alcançar a sua vida. Mas existe uma outra verdade. As boas novas de salvação, a mensagem do Evangelho, ela alcança você independente do seu contexto familiar. Ela alcança você independente da tua etnia, do lugar onde você nasceu. Quando você olha essas três histórias,
você vai descobrir que Lídia era asiática. A jovem, sem nome, escrava, ela era grega. E o carcereiro era romano. Lembra que nós contamos 3 histórias? Ele entra na igreja, salva Lídia. Ele vai andando para o lugar de oração, vem essa menina escrava grega. E depois ele vai para um carcereiro romano. Então eu tenho uma notícia para te dar. A mensagem de salvação não depende do teu contexto familiar. Não depende de quem foi seu pai, sua mãe. Eu quero dizer para você que a mensagem de salvação, ela vai além da tua experiência familiar. A mensagem de salvação, ela vai além da tua experiência, de onde você nasceu. Não importa se você é grego, se você é romano, ou se você é judeu. A mensagem de salvação independe da raça, independe da família. Eu venho nessa manhã dizer para você algo, não importa qual contexto familiar você foi criado. O mais ajustado ou o mais desajustado que foi, a mensagem do Evangelho é para você. Eu vou repetir. O que eu venho dizer nessa manhã para você é que não importa em que contexto você familiar foi colocado. Numa casa extremamente ajustada, numa família muito boa, ou num lar desajustado. Para Deus não importa se você foi criado com pai ou sem ele. A mensagem é para você. Talvez você tenha tido, mas você carrega muito tempo. Mas eu não tenho valor nenhum, porque minha mãe não queria, eu soube que minha mãe queria abortar. Deus sei para você, se sua mãe não queria que você nascesse, Deus queria. Amém. E você está aqui hoje porque Deus tem uma mensagem de esperança para você, independente do que sua família fez ou deixou de fazer. Porque a mensagem do Evangelho, ela vai além da nossa experiência familiar, ela vai além da nossa cultura. O Deus que prega para o brasileiro, prega também para o muçulmano. Entenda, não existe fronteira para o Evangelho. O Evangelho é para todos, e para todas as famílias, e para todas as nações. Essa mensagem, essa boa notícia que eu quero te dar, é que ela é para você, independe de que contexto familiar você vem. E mais, independe do teu contexto familiar hoje. De repente você está dizendo assim, mas a minha vida, pastor, minha vida familiar acabou. Acabou. Você não sabe como é que está a minha vida. Meu filho fez isso, minha filha fez aquilo, meu casamento já foi para tal lugar, não sei o que foi. Deixa eu dizer para você, eu não estou preocupado como é que está a sua vida, eu estou preocupado como ela pode passar a ficar a partir de hoje. Porque a mensagem alcança você como você está. A mensagem está perto de ti. A mensagem está na sua boca. A mensagem, ela é para você no contexto em que você se encontra. Você está entendendo? Eu vou repetir. Deus, ele move o mundo espiritual por causa de uma pessoa. E eu sei que você é essa pessoa nessa manhã. Você é essa pessoa. Deus trouxe aqui para isso. Mas a mensagem do Evangelho, essa boa notícia, ela não transcende só a nossa experiência familiar. Ela vai muito mais. A mensagem do Evangelho, ela transcende a nossa experiência religiosa. Eu gosto disso aqui. Eu não sei qual é a sua experiência religiosa, eu não sei onde está firmada a sua fé. Mas eu sei que essa mensagem é para você. Quando você olha aqui, Lídia era uma mulher piedosa, religiosa, vivia na igreja, orava. A sua fé estava na religião. Ouça isso. A fé de Lídia estava na religião, estava na instituição. Quando você olha a escrava, ela era mística, envolvida com forças malignas espirituais. A sua fé estava nas experiências místicas que ela tinha. O carcereiro, como um bom romano, o Deus dele era uma pessoa, César. Para todo romano, César era Deus. Pastor, o que você está tentando dizer? Eu estou tentando dizer que não importa se a tua fé está na religião, se a tua fé está numa experiência mística que você teve, abraçando árvore, ou com experiências transcendentais, ou com visitações espirituais, sabe, não importa onde esteja a tua fé, não importa se a tua fé esteja no homem, esta mensagem é transformadora e vem para você independente da tua experiência religiosa. Porque Cristo não é uma religião, Cristo é uma pessoa.
Quando nós pregamos esse evangelho, nós não estamos querendo trazer você para uma religião. Nós estamos querendo dizer para você assim, você precisa de Cristo. A igreja é só a ferramenta pela qual Cristo se manifesta. Mas não é a igreja que te salva, quem salva é Cristo Jesus. Talvez aqui no nosso meio tenham pessoas que têm uma vida boa, devotada, sabe, tem uma vida piedosa, tem uma vida de oração, mas se você ainda não teve uma experiência pessoal com Cristo, se você não deixou Cristo entrar na sua vida e transformar a sua vida, o seu caráter, o seu mundo, essa mensagem é para você. Porque a religião não vai te levar para o céu. Jesus, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. E ninguém chega a Deus a não ser por Cristo. Eu vou repetir. A religião não vai te salvar. Os ídolos que a religião te apresenta não vai te salvar. As imagens adoradas pela religião, ela não vai te salvar. Porque não existe mais de um caminho, só existe um caminho. Ele é o caminho, ele é a única verdade, ele é a única vida. E ele mesmo diz, ninguém vai chegar ao Pai a não ser por mim. Então não importa a sua religião, importa a experiência que você tenha com Cristo e com a mensagem transformadora de Cristo. Essa moça escrava, ela tinha experiências fantásticas. Parecia uma profeta, sobrenatural. Sabe? O que está dizendo? Não importa se você é do time do shhh, ou se você é do time da adivinhação. Deixa eu dizer algo para você. Experiências místicas não levam você a Cristo. Experiências místicas levam você com você mesmo. Agora, a experiência mística não te salva. O que te salva é Cristo Jesus. Ah, pastor, eu tive no tal centro, não sei aonde, aconteceu isso, alguém falou sobre a minha vida, outro falou sobre aquela vida. Interessante, né? Que Deus revela na igreja, o diabo revela no centro espírita. Os dois revelam. E nenhum dos dois estão salvos, se não tiver Cristo. Não é o quanto o céu ou o inferno sabe sobre você que vai te levar. É o quanto você sabe sobre Jesus que vai te levar. Não é o quanto o inferno revela algo a teu respeito, ou o céu revela algo a teu respeito. É o quanto você tem uma experiência com a mensagem transformadora do Evangelho. Tem gente que vive de misticismo, querendo experiências místicas. E acho muito legal, muito bacana você ter essa sintonia no mundo espiritual para isso. Mas se você não tiver uma experiência com Cristo, você não vai ser salvo com toda a experiência mística que você tem. O carcereiro, a sua fé estava no homem, no poder do homem, na capacidade do homem. Interessante que se existe uma mensagem que precisa ser pregada hoje com evidência, essa ideia de que o homem é o centro de todas as coisas. Ouça bem, você pode ser a melhor pessoa do mundo e vai para o inferno assim mesmo. Porque se você não tiver uma experiência com Cristo Jesus. Você pode ser o melhor coach, o melhor treinador, você pode ser a melhor pessoa. Sem Cristo Jesus, o homem não chega a Deus. Hoje, muitas igrejas evangélicas, cristãs, têm trazido para o homem a resposta para problemas. Eu vou dizer para você, boas mensagens centradas em conselhos humanos ajudam, mas não resolvem. Trazem até alento, mas não mudam. O que vai mudar a sua vida é uma experiência com Cristo. Você pode fazer o melhor curso possível de autoajuda. Ler todos os livros que você quiser. Isso vai melhorar. Vai melhorar a sua vida, vai melhorar a sua maneira de se conduzir na vida. E eu não sou nada contra disso. Se você for na minha biblioteca, você vai ver que eu tenho bastante livros. E eu gosto muito disso. E eu dou valor a eles. Mas o que eu estou dizendo para você é que a única mensagem transformadora não é aquela que vem dos homens, é aquela que vem de Cristo. É a experiência com Cristo. Mas tem mais. A mensagem do Evangelho, ela não é só específica para as pessoas. Ela não transcende a experiência pessoal. Ela vai além da tua experiência espiritual. A mensagem boa do Evangelho transformadora, e eu amo isso aqui, sabe? Ela alcança você nos momentos mais incríveis da vida. O que eu acho interessante quando eu vejo essas três histórias,
é que a mensagem do Evangelho alcançou Lídia no meio da calmaria. Tá? No meio da calmaria. Lídia estava indo para a reunião de oração. Gente, tudo certo. Não tinha problema nenhum. Você vai ver que a Bíblia não fala sobre nenhum problema de Lídia. Fala que ela era uma empresária bem-sucedida, que frequentava a igreja, mas que não tinha Jesus. Jesus, amado, será que você está entendendo o que eu estou falando aqui? A mensagem do Evangelho não é só para gente desesperada, escravas, possuída por demônios. A mensagem do Evangelho é para aquelas que estão escravas, possuídas pelo demônio, exploradas pelos homens, mas também é para alguém que tem calmaria. A mensagem do Evangelho, ela alcança você em qualquer momento da sua vida, seja em tempo de calmaria ou seja em tempo de tormenta. Porque a mensagem do Evangelho alcançou o carcereiro em meio a um terremoto. O cara queria tirar a vida dele. O cara estava no fim das suas emoções. Entenda, essas 3 histórias vão falar sobre 3 situações de vida diferentes. Uma mulher ajustada, calma, que vivia na igreja, mas precisava de salvação. Fala de uma escrava atormentada por espírito, sendo explorada, mas precisava de salvação. E um carcereiro, sabe, em meio a uma turbulência, querendo tirar a sua vida, suicidando, arrancando, querendo se suicidar. A mensagem de salvação. Eu quero dizer para você que a mensagem boa, a boa notícia que eu tenho para você, é que não importa a situação que você esteja vivendo hoje, a mensagem do Evangelho é para você. Amém. Esteja tudo em paz. Esteja tudo no final, ou esteja você com vontade de se matar, essa mensagem é para você. Ainda tem mais uma coisa, e eu estou concluindo com relação a isso. A mensagem do Evangelho, ela só terá efeito se você receber ela com o teu coração aberto. Interessante que você olha a mensagem do Evangelho em contextos bem interessantes, né? Aquela Lídia era uma empresária. O carcereiro era um funcionário público. E aquela escrava era explorada. Eu gosto de pensar que o Evangelho é para o empresário, o Evangelho é para o funcionário público, o Evangelho é para o trabalhador comum, o Evangelho é para a dona de casa. Você entendeu por que eu perguntei se você queria uma boa notícia? Que ela é para você e é para mim? Porque ela está aqui para alcançar você. Mas a mensagem do Evangelho, ela só tem efeito, quando você experimenta ela com o seu coração. Sabe, com Lídia, aprendemos que não basta ter uma vida piedosa, ser religiosa, frequentar uma igreja, rezar, praticar boas obras. Tem que ter uma experiência transformadora com Cristo. A igreja não salva ninguém. Precisa reconhecer que Cristo como o único caminho, a única verdade, a única vida. Com a jovem escrava, aprendemos que o amor de Cristo é tão grande que alcança até pessoas escravizadas por demônios e exploradas por homens. Com o carcereiro, aprendemos que tem gente que só abre o coração no meio de um grande terremoto. Eu quero dizer para você que essa mensagem de boas novas é para você. Ela alcançou a minha vida. E eu quero nessa manhã fazer um convite para você. Eu queria que o nosso ministério de música nos ajudasse nessa hora. Eu procurei, com a graça do Senhor, ser mais claro possível em respeito da mensagem do Evangelho. Se eu pudesse fazer um resumo de 2 minutos do que eu falei para você. A síntese da síntese da síntese. Você precisa de uma boa notícia, você precisa de uma experiência com Cristo. E algumas vezes, o mundo espiritual faz uma orquestra, porque você é o alvo. Impede você de ir para lá, impede o outro de ir para lá. A mensagem do Evangelho precisa ser pregada, precisa ser sustentada por oração. Porque é uma guerra no mundo espiritual, e eu sei que é uma guerra, e eu queria que a igreja estivesse orando. Nós pregamos a mensagem, e nós precisamos vencer essa guerra hoje, mais uma vez. A mensagem do Evangelho é para todos.
mas ela tem como alvo o teu coração. A mensagem do Evangelho independe da tua experiência familiar, independe da nação onde você nasceu, do país, do estado. Ela é para você. E você precisa dela. A mensagem do Evangelho depende da tua experiência religiosa. Seja você um frequentador de igreja, seja você alguém envolvida no mundo místico, seja você aquele que tem a crença no próprio homem e na sua capacidade, você precisa da mensagem do Evangelho. A mensagem transformadora do Evangelho independe da tua situação social. Seja você um empresário, seja você uma empregada explorada na mão dos homens, seja você um funcionário público, um trabalhador do Estado, a mensagem é para você. A mensagem do Evangelho é a única que pode mudar a sua existência. A mensagem do Evangelho, ela encontra você no momento que você está, seja de calmaria, seja de tormenta, ou seja ao ponto de querer tirar a sua própria vida. A mensagem do Evangelho é para você. E eu sei que aqui entre nós existem pessoas que hoje precisam fazer isso. Nós estamos lendo um texto dizendo assim: esta mensagem está perto de você, na sua boca, no seu coração. Se você, com o seu coração, crê nesta mensagem, eu vou dizer, se o teu coração crê nesta mensagem, se você entende que esta mensagem é para você, e é o Espírito que sensibiliza isso, não são as minhas palavras. Se nessa manhã o Espírito trouxe quebrantamento, você entendeu, eu preciso de uma experiência. Eu nunca confessei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu nunca recebi Ele como a única fonte, meu único caminho. E você está aqui entre nós, você é o alvo dessa mensagem. Você é o alvo dessa mensagem. Você tem que crer no coração. Mas a Bíblia diz que você precisa confessar com a sua boca. Porque com o coração se crê para ser justificado, mas com a boca se confessa para ser salvo. E nessa manhã eu quero concluir essa palavra, essa meditação, convidando você a tomar um passo em direção a Jesus. Eu queria que todos que estão aqui, se pudessem, por gentileza, sabe, esquecer quem está do seu lado, porque isso é uma experiência pessoal. Seja em oração, esteja meditando. Eu gostaria que você tomasse uma decisão por Cristo nesta manhã. E se você quer fazê-lo, basta um gesto, um simples gesto. Basta você erguer sua mão e dizer assim: eu preciso dessa mensagem transformadora. Eu preciso dessa mensagem. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está sentindo, eu não sei o que é que está acontecendo com você. Eu sei que essa mensagem pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida, pode mudar a sua dor, a sua aflição, pode tirar você desse lugar de desespero que você se encontra. Essa mensagem, ela é para você. E Deus me trouxe aqui, e de repente você veio aqui convidado de alguém. Essa pessoa ama tanto você que trouxe você nesse lugar. E eu quero que nesta manhã você tome uma decisão. Glória a Deus. Pega a mão, se você quer uma experiência, levanta a mão. Ali temos mais uma pessoa. Mas quem mais? Por gentileza. 3 pessoas. Queridos, eu não vou lhe chamar aqui à frente. É só um gesto, é só um gesto. Basta um gesto. Aí quantas mãos diga assim: eu preciso dessa mensagem. Deus abençoe. Quem mais? Deus abençoe. Quem mais? Deus abençoe. Quem mais? Deus abençoe. Quem mais? Quem mais precisa dessa experiência? Deus abençoe. Deus abençoe. Quem mais? Quem mais precisa? Deus abençoe. Deus abençoe. Querido, nós não estamos convidando para fazer parte de nenhuma religião. Nós estamos convidando você para fazer parte de nada. Nós só queremos que você tenha uma experiência com a mensagem do Evangelho. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Querido, eu já estive dentro da igreja e não tinha uma experiência com Cristo. Eu nasci na igreja, mas eu tive que ter a minha experiência. A experiência da minha mãe não ia me salvar. Eu tive que ter a minha experiência. Talvez você está há anos dentro da igreja, mas você precisa dessa experiência.
E essa manhã que Deus está te desafiando a isso. Erga a tua mão, sem vergonha, diga: eu quero ter essa experiência. Eu quero. Deus abençoe tantas pessoas. Deus abençoe. Quem mais? Tem mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. Talvez você esteja aqui, já andou nos caminhos do Senhor, mas está distante. Querido, quer dizer para você, por favor, entenda o que eu vou dizer. Como é que eu vou dizer isso de maneira carinhosa? Eu gostaria tanto de estar no seu lugar, entrar dentro de você para trazer você de volta. Você que conheceu Jesus, já esteve na igreja e hoje está distante dos caminhos de Deus. Essa mensagem é para você. Porque não é o teu passado que vai levar para o céu, é o teu dia a dia, é o teu presente que vai levar para o céu. E se você está aqui, precisa se reconciliar, levanta a mão onde você está. Deus abençoe lá atrás. Quem mais? Tem mais alguém? Quem mais precisa de um ato de reconciliação? Deus abençoe. Por favor, entenda. Nós não queremos nada de você, nós só queremos encontrar você no céu. Nós só queremos encontrar você no céu, porque lá é o lugar para aqueles que passam por esse momento, por essa experiência. Tem mais alguém? Eu vou encerrar esse momento. A Bíblia diz que quando uma pessoa entende esta mensagem e ela com seu coração crê, com a sua boca confessa, o céu se manifesta com muita alegria. Há uma festa no céu. Há uma festa no céu. Tem mais alguém que gostaria de fazer isso? Só um gesto. Eu sei que essa experiência pode parecer simbólica, mas não é. Porque ela é acolhida por Deus. Ela está vendo o seu coração. Mas alguém gostaria de fazer essa lição? Todos já fizeram? Aleluia, glória a Deus. Pastor Johnny, ora com a gente. Amém, queridos. Eu queria que você fizesse uma oração comigo. Quando Deus ele criou os céus e a terra, Ele disse algo. E porque Ele disse, aconteceu. E Ele colocou esse poder nas nossas mãos. Provérbios 18, 21 diz que o poder da vida e da morte estão na nossa língua. Se nós utilizarmos bem a nossa língua, nós vamos comer do fruto dessa declaração. Como o pastor Djalma disse, entregar a vida a Jesus e confessar Ele como Senhor é ativar isso, esse poder de salvação sobre a sua vida. A reconciliação é o poder da salvação, e Jesus ele vai transformar a sua vida. Por isso eu quero te convidar a orar comigo nesse momento, de todo o seu coração. Diga: Senhor Jesus, nessa manhã eu confesso que tenho andado distante de Ti, e que muitas das minhas escolhas me conduziram por caminhos de morte. E hoje eu reconheço que a vida só tenho em Ti. Por isso eu quero me reconciliar contigo. E eu quero entregar a minha vida totalmente a Ti. Jesus, a partir de hoje, eu me entrego totalmente a Ti. Te confesso e te declaro como meu Senhor e como meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu renuncio Satanás e os seus demônios. Eu renuncio os meus pecados. E eu me declaro livre e liberto por causa do nome de Jesus. E por causa de Jesus, hoje eu recebo a salvação da minha alma. E eu me declaro
Eu sou filho de Eu Deus. sou filho de Deus. Porque eu creio em Porque eu Jesus. creio em Jesus. Eu sou filho de Eu Deus. sou filho de Deus. Porque eu creio em Porque Jesus. eu creio em Jesus. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu Salvador. Nele eu tenho a vida eterna. Nele eu tenho a vida eterna. E nele eu me alegrarei. E nele eu me alegrarei. Diga, Pai Celestial, Pai Celestial, muito obrigado muito obrigado pela salvação pela salvação da minha alma. da minha alma. Amém. 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 Glória a Deus. Deixa eu ler só mais um texto bíblico com você. Eu gosto desse texto, Romanos capítulo 1. Eu quero que você entenda o que aconteceu aqui. Verso 16 e 17 diz assim: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, porque são o poder de Deus em ação para salvar aqueles que creem. Foi o que aconteceu aqui nessa manhã. O poder de Deus em ação para salvar todos que creem. Primeiro os judeus, também os gentios. Versículo seguinte: as boas novas revelam como Deus nos declara justo diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Dizem as Escrituras: justo viverá pela fé. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Aleluia. Amém. Fique em pé, vamos adorar o Senhor. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. E se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Nesse texto, uma coisa linda é que aquela experiência pessoal se transformou numa experiência familiar. A Bíblia diz que Lídia teve aquele encontro. Em seguida, toda a sua casa foi alcançada. O carcereiro teve aquele encontro. Em seguida, toda a sua casa foi alcançada. Eu declaro que você que teve essa experiência, a sua casa também será alcançada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado por essa manhã tão preciosa. Que esta mensagem, ela tem encontrado um lugar na vida daqueles que levantaram a mão e se declararam, e até na vida daqueles que tiveram timidez para fazê-lo. Esta mensagem vai continuar agindo na vida dessas pessoas em nome de Jesus. Amém.